A impressão 3D é um processo de fabricação que tem se tornado cada vez mais comum no nosso dia a dia. Mas você realmente sabe como funciona, quando foi que surgiu, quais são os tipos de material e quais são os tipos de impressora? Fica comigo aqui até o final porque eu vou te responder todas essas dúvidas. Se inscreve no canal e ativa o sininho para ficar sabendo sempre que eu lançar vídeos novos. 5, we have the filter ready to start. 2, 1, 0. Booster ignition. A manufatura aditiva ou impressão 3D, como é popularmente conhecida, é um conjunto de processos que constrói objetos por meio da adição sucessiva de camadas. Essas camadas correspondem às seções transversais do modelo 3D. O plástico e as ligas metálicas são os materiais mais comumente usados para a impressão 3D, mas praticamente tudo pode ser usado. Você pode imprimir desde uma pizza até uma casa, por exemplo. A manufatura aditiva é usada na criação de protótipos, ou seja, nas primeiras versões de teste de uma peça, por exemplo. Mas ela também é usada na construção final de produtos, como implantes médicos personalizados, peças com geometrias complexas que antes não poderiam ser fabricados por processos convencionais e até a criação de moldes para fundição em metal. Para quem quer especializar nessa ferramenta que está mudando o mundo, eu deixo aqui uma sugestão do curso da Maker Factory. Ele é bem completo e vai te ensinar tudo que você precisa sobre impressão 3D e também vai te possibilitar fazer disso um negócio lucrativo. Eu vou deixar o link direto para a página deles aqui na descrição do vídeo. Até ficar pronta, existem 3 etapas pelas quais a peça deve passar: a criação do modelo 3D, o fatiamento e a impressão. O primeiro passo é a criação ou importação do modelo 3D. Aqui a gente deve gerar uma representação virtual do que queremos imprimir. Existem várias formas de se fazer isso. A primeira é a modelagem paramétrica, na qual você vai colocando parâmetros que vão definir as medidas da sua peça. Esse processo é muito usado na engenharia, por exemplo, onde os engenheiros precisam ter controle sobre cada medida do projeto. Alguns dos softwares mais conhecidos de modelagem paramétrica são o SolidWorks, o CATIA, o Inventor e o Fusion 360. Outra forma de se obter uma representação digital do seu objeto é pela modelagem direta. Nesse tipo de modelagem, o modelador não faz muita questão da precisão das medidas do seu modelo. Esse tipo de modelagem é mais usada por artistas, desenvolvedores de games e de animação 3D. Outra forma de obtenção de modelos 3D é pela fotogrametria. Na fotogrametria, várias fotos são tiradas de um objeto físico e são combinadas em um software para gerar um modelo 3D. Mas você ainda tem a opção de encontrar modelos prontos na internet. Existem sites que disponibilizam uma biblioteca grande de modelos prontos, como o Thingiverse e o GrabCAD. Eu vou deixar o link aqui na descrição para que você possa conhecer melhor. Com o modelo pronto, você deve exportá-lo no formato STL ou OBJ. A segunda etapa do processo é o fatiamento. Nessa etapa, você define vários parâmetros relacionados ao processo de impressão. Por exemplo, em qual posição o objeto será impresso, se vai precisar de suporte ou não, quais serão as temperaturas de impressão e o preenchimento da peça. Alguns dos softwares que podem ser usados nessa etapa são o Simplify 3D, o Cura ou o Repetier. A última etapa é a da impressão em si. Você pega o arquivo gerado pelo fatiador e manda para a impressora. Se ela já estiver configurada para imprimir, depois de algum tempo você terá sua peça pronta. Em alguns casos a impressão pode ser removida e usada sem a necessidade de acabamento, mas na maioria deles, por baixo de algumas regiões do objeto é adicionada uma estrutura de suporte. Ela serve para que o material que ainda está mole fique na posição correta até curar. Essas estruturas de suporte são feitas para serem removidas com facilidade e gastam pouco material. Agora falando das impressoras, de acordo com sua estrutura, elas podem ser cartesianas ou em delta. As deltas em geral podem imprimir peças com uma altura maior. As impressoras são compostas pela estrutura com os eixos, suportes e a mesa de impressão, motores e drivers que os controlam e a placa controladora. O código que é exportado pelo software de fatiamento é processado pelo microcontrolador que controla os motores, fazendo os eixos se movimentarem. Existe um motor específico que controla a quantidade de material que será depositado. Existem no mínimo 10 processos de impressão diferentes. Aqui eu vou mostrar os 3 mais conhecidos para polímeros e para metais. O primeiro é o FDM, que significa modelagem por deposição fundida. É o processo mais comum e que a maioria de vocês devem conhecer.
Um filamento de polímero é fundido e depositado por um bico extrusor, camada a camada, para construir a peça. Existem vários tipos de materiais que são usados no processo FDM. A Stratasys, que é uma das pioneiras nas tecnologias de manufatura aditiva, utiliza o ABS, o PLA, o policarbonato e várias combinações deles. Tem até nylon com fibra de carbono. Eu vou deixar o link aqui para quem tiver interesse em olhar as características de cada material. A segunda tecnologia para polímeros é a PolyJet. As camadas são construídas pela deposição de uma resina que é curada por uma luz ultravioleta logo em seguida. A terceira e última tecnologia para polímeros é a SLS, que significa sinterização por laser seletivo. Como o próprio nome já diz, os motores controlam o foco de um laser que vai fundindo o pó camada a camada. O DMLS é muito semelhante ao processo para polímeros SLS, porém aplicado para metais. Praticamente todas as ligas metálicas podem ser usadas para este processo. O SLM é bem similar ao DMLS. A diferença é que o material precisa ser aquecido a temperaturas acima do seu ponto de fusão. No LENS, ou LENS, o material é depositado no foco do laser. As camadas vão sendo construídas como no FDM. Os materiais mais usados na impressão 3D em metal são ligas de aço, níquel, alumínio e titânio. Em geral, cada fabricante recomenda ligas específicas para suas máquinas. O projeto mecânico de peças impressas em 3D ainda é bastante complicado, porque as peças têm propriedades diferentes para cada direção. Uma mesma peça pode aguentar tração, mas não aguentar compressão. Bom, se fez sentido para você, deixa o like e compartilha com quem você acredita que pode se interessar. Até o próximo vídeo. Valeu!